Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai fazer uma análise de The Winchesters, a série que é o spin-off de Sobrenatural. E se você já assistiu a série de origem, Supernatural, ao longo de todas essas temporadas, você sabe que o roteiro deles foi uma coisa meio flutuante. Tinham algumas temporadas que eram muito boas e tinham outras que simplesmente não dava pra entender o que os roteiristas estavam pensando. The Winchesters parece ter herdado um pouco dessa loucura deles e hoje a gente vai ver isso mais a fundo. Para começar nossa análise, então, a gente tem que falar sobre a imagem de abertura, que é aquela primeira cena que a gente assiste e que foi criada para determinar o tom daquilo que a gente está assistindo. Ele vai mostrar pra gente o que a gente pode esperar. E eles fazem uma imagem de abertura muito boa. Eles fazem uma referência a Indiana Jones, tem uma cinematografia bonita, usam efeitos práticos que eu acho muito legal e dá aquela expectativa de uma série de aventura, de ação, com um toque de suspense. Só que, logo em seguida vem a vinheta e a gente parte para uma cidade cenográfica totalmente iluminada, tipo The Vampire Diaries, tipo Gilmore Girls e até Sobrenatural mesmo. A gente pode até relevar porque eles decidiram manter a estética da série mãe, mas a cena de abertura deu um gostinho tão de que vai ser algo mais elevado, só que eles não mantiveram isso necessariamente durante toda a temporada. E agora, se a gente olhar para o roteiro da série, eles até que fazem uma estrutura bem certinha. O único problema é que eles não conseguem se aprofundar. E eu até separei aqui um exemplo da abertura da série para a gente conseguir analisar as cargas da história. Isso é, momento a história está positiva, outro momento a história está negativa. O objetivo é ir alternando isso para criar um dinamismo. Vou ler o exemplo, aí a gente conversa sobre. O protagonista John está voltando da guerra com uma carta escrita pelo seu pai que desapareceu há anos atrás. É um momento positivo, porque ele está saindo da guerra e voltando para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra sua mãe e ela questiona o que ele vai fazer agora. É meio que um momento negativo, porque ela dá uma pressionada, mas na realidade não tem nada pressionando ele. Porque ele chega em casa, não precisa conseguir emprego, a mãe dele é dona de uma oficina mecânica, não precisa conseguir dinheiro, não precisa se preocupar com alguém que está doente, não tem nada de errado. Ele chega e encontra uma zona de conforto. Então, por mais que a pressionada que a mãe dele dá é negativa, ele não tá numa situação realmente negativa. Depois dessa cena com a mãe dele, a gente corta direto para ele indo ao local que a carta do pai dele indica. E quando ele chega lá, ele dá de cara com um monstro. Apesar disso acontecer, é um ponto negativo, a situação toda não parece ter medo, não parece ter preocupação. É meio que um tom cômico durante toda a cena. Inclusive a Mary, que é a outra protagonista, aparece nesse momento e resgata ele. Então, ponto positivo no final. No final da luta, os dois se unem porque ela também tá procurando seu pai. Então, mais um ponto positivo, porque agora ele tem uma aliada. Eles vão até o local da carta e o John tem uma chave, só precisa destrancar a porta. Não existe dificuldade aqui novamente. Ele chega no local, ele já tem a chave, é só abrir a maçaneta. Então, mais um ponto positivo em seguida. Eles entram, é a sede dos Homens das Letras, o John encontra o armário com as iniciais do seu pai e ele consegue abrir um cadeado porque a senha é o seu aniversário. Novamente, um ponto positivo e sem nenhuma dificuldade acontecendo. A Mary também encontra o que ela estava procurando ali dentro. Mais um ponto positivo. Por fim, ela vai embora e deixa ele cheio de questões. Aí sim, a gente tem um ponto negativo, mas bem de leve. Então não dá pra negar que o roteiro tá apresentando o que precisa ser apresentado. Em 15 minutos a gente conheceu os protagonistas, conheceu seus objetivos de encontrar os seus pais, conheceu seus conflitos internos e até um pouco das suas personalidades. Só que a forma como tudo isso foi apresentado limitou demais a profundidade que a história poderia ter. Se eles viram que a história tá muito fácil ali no começo e tá tudo sendo positivo um atrás do outro, gente, é só cortar as cenas, mudar as cenas. Tem como solucionar isso. É bem claro também que a série decidiu seguir pelo caminho cômico, assim como o Sobrenatural fez. Eles poderiam tentar evitar o clichê e o lugar comum. Eu até peguei outro exemplo aqui para vocês verem. Quando os personagens seguem uma pista até encontrarem um livro explicando sobre uma caixa capaz de capturar monstros, uma das personagens questiona Mary. O seu pai estava procurando por uma arma muito poderosa, mas por quê? O fato dele ser um caçador e querer uma arma poderosa não deveria ser motivo de questionamento. Só que aqui dá pra entender o que ela realmente quis perguntar, que foi: com o que seu pai estava metido para ele precisar de uma arma tão poderosa assim? Então em seguida o John questiona: por que os demônios queriam ela também? Aqui não tem como defender. Por que será que os demônios iriam criar uma caixa capaz de capturar eles?
Eu não vou nem mencionar mais nada. Só pra fechar com chave de ouro, a Mary responde a essa questão. Não sei, só quero achar meu pai. O que é uma resposta aceitável, mas não dado todo o contexto dela também ser uma caçadora, de terem acabado de descobrir sobre uma caixa capaz de capturar demônios, que é algo que eles não tinham como fazer nos anos 70, que é quando se passa essa série. Então assim, falta realismo nos diálogos, nos personagens, nas situações em si. Essa questão dos diálogos é o que mais me pegou, porque a história da série não é ruim. É a história de um pai desaparecido, de uma filha tentando encontrar ele, ela se une aos amigos, são caçadores, tem sociedades secretas, esse grupo de amigos anda dentro de uma van nos anos 70, é praticamente Scooby-Doo, então é uma história interessante, tem uma premissa legal para ser explorada ali dentro. Só que os diálogos e todos os acontecimentos dentro da história não se aprofundam, não aumentam os riscos, não conseguem dificultar as coisas para os personagens. E esse é um problema que claramente foi herdado de Sobrenatural, porque eles também faziam isso. Eles criavam riscos, tipo, a pessoa estava correndo risco de vida, sim, mas 99% das vezes eles vão sair sem consequências graves. E se eles saírem com uma consequência grave, no episódio seguinte a pessoa já vai estar curada, ou vai estar no máximo com o braço enfaixado. Não existe nada que realmente afete a vida dos personagens. O máximo é uma pessoa morrer, que ok, é algo profundo, mas nesse tipo de história não é tanto assim, ou ter algum problema físico, algum machucado físico, mas nada atrapalha a vida deles. Eles conseguem dinheiro de forma muito fácil. Sobrenatural também fazia isso. Eles não ficam doentes, sabe? De coisas que poderiam realmente piorar a situação deles. Eles conseguem solucionar os problemas com soluções mágicas, mas que não fazem necessariamente sentido na história. Não existe uma construção até eles conseguirem aquela solução. É tudo muito rápido. Eles precisam de tal coisa, opa, encontramos. Eles precisam de outra, encontramos de novo. Sempre tem um livro que vai ter a resposta e eles vão abrir na página certa. Sempre tem uma bruxa amiga que eles conseguem entrar em contato. Todas as coisas que você fala, isso vai ser um desafio. Não vai durar mais do que um episódio para eles conseguirem. E isso é um grande problema para a profundidade da história. Eu vou fazer uma analogia. A história é como se tivesse uma boia. Todas as horas que o personagem tentou aprofundar, uma coisa estava puxando para cima. Essa coisa, às vezes, era um momento cômico que estava colocado em um momento que não era pra estar ali, que eles poderiam ter deixado a série realmente entrar no drama, ou simplesmente os acontecimentos serem muito fáceis. Ele tem uma chave, ele vai lá e abre a porta. Nossa, não aconteceu nada. Não tinha uma armadilha, não tinha uma coisa ali que realmente fizesse a gente pensar, nossa, eu não esperava por isso. Não. A gente espera por tudo que acontece nessa série. Você consegue ir deduzindo o que vai acontecer logo em seguida. Em resumo, The Winchesters tinha potencial, tanto na história quanto na ambientação dos anos 70, da gente conhecer esse novo mundo dos caçadores. Mas eles pecaram por utilizar um estilo datado, que é o de Sobrenatural, em uma série de hoje em dia, em 2023. A gente precisava de um storytelling mais profundo e mais realista, mais dramático. Eles construíram uma série boa, mas para 10 anos atrás, não para hoje em dia. E até vale mencionar que o elenco, toda a construção que eles fizeram, eles até fizeram uma coisa mais diversa, com conflitos internos mais interessantes do que de Sobrenatural, mas por mais que a premissa, a ideia inicial de tudo que eles construíram foi interessante, não sei quem desenvolveu depois dessa ideia, parece não ter sido a mesma pessoa que teve a ideia, porque a construção e o desenvolvimento não conseguiram manter a profundidade necessária para essa história. E era isso que eu tinha para dizer sobre o storytelling de The Winchester. Se você já viu essa série, coloca aqui nos comentários o que você achou, e se tiver qualquer outra série que você queira que eu faça uma análise do storytelling, também deixa aqui embaixo. Se gostou do vídeo de hoje, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha todas essas coisas, porque eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!